Quero compartilhar um texto com vocês. Ele é um pouco longo, mas eu acredito que vai ser de grande edificação para o seu coração, assim como foi ao meu. Segundo o livro dos Reis, no Antigo Testamento, capítulo de número 6. Segundo o livro dos Reis, no Antigo Testamento, capítulo de número 6. A partir do versículo 1, nos diz assim, já está ali, você pode acompanhar, se você quiser, ali. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. Que situação, hein? O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse: montarei meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. E repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando os seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestades. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saiu, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Até aqui. Parece um conto de Hollywood, com efeitos especiais, à lá os grandes clássicos do cinema. As histórias aqui são muito interessantes. Mas a minha pergunta para nós, nesta noite, é: com que olhos você vê? Com que olhos você vê? E é muito interessante que, quando eu olho para a vida de Eliseu, eu vejo que Eliseu, um dia, ele teve uma oportunidade de fazer um pedido para a sua vida, para o seu líder espiritual na época, chamado Elias, que foi um homem que andou com Deus. Aqueles que já ouviram falar de Elias,
Vão se lembrar do Elias e o embate contra os sacerdotes de Baal, e Deus mandou fogo do céu e consumiu a todos. Ou outros vão lembrar de Elias como o profeta que não morreu, mas Deus mandou um carro 0 quilômetro fabricado lá nas fábricas celestiais de fogo com motor super potente, né? E veio um carro de fogo até a terra. Elias entrou neste carro de fogo e a Bíblia diz que ele foi levado aos céus. Um dia Eliseu estava com Elias e Elias disse: pede-me o que tu quiseres. E Eliseu disse: eu quero ter mais intimidade do que você tem com Deus. Eu quero mais comunhão com Deus do que você tem. Eu quero experimentar coisas que você não experimentou. Eu quero porção dobrada da sua comida espiritual. A sede e a fome de Eliseu foram ouvidas. E quando a gente lê a história dele, nesse livro, o segundo livro dos Reis, a gente fica espantado com as coisas que Deus faz. E é muito interessante que na vida de Eliseu, ele descobriu uma verdade que é muito difícil para nós encararmos, porque a gente vive no mundo da razão. Mas a verdade que Eliseu descobriu é que o natural de Deus é o seu sobrenatural. Que o natural de Deus é o sobrenatural. E aí eu não quero ficar enfeitando. O que é sobrenatural? É aquilo que está além do natural. Aquilo que foge à razão, aquilo que a razão não explica, aquilo que a ciência não explica, aquilo que os argumentos não são suficientes de explicar. É o sobrenatural, está acima do natural. É o inexplicável. E Eliseu conseguiu viver uma dimensão do inexplicável e do sobrenatural. Porque para Deus, se para o homem viver o natural é o sobrenatural de Deus, para Deus o sobrenatural é o seu natural. E é por isso que quando a gente vê que alguns homens vão para a beira de um rio, e ali acontece uma situação bastante interessante, porque o cara ficou preocupado. O machado não era meu, era emprestado. Quem sabe ficou com medo do dono. Quem sabe ficou com medo porque não tinha dinheiro para comprar outro machado. Ele diz, era emprestado. E de uma forma sobrenatural, o machado flutuou com a oração de um homem que aprendeu a viver no sobrenatural. E aí vem o texto seguinte, e é muito interessante, de que havia o rei da Síria e o rei de Israel. E o rei da Síria, querendo pegar o povo de Israel, você está comigo? O rei de Israel ficou preocupado e um dia ele reuniu os seus conselheiros, e aí usando a linguagem brasileira, a linguagem que o povo usa, ele diz assim, tem um X9 aqui entre nós. Na minha época de criança, quando tinha um fofoqueiro, o pessoal usava uma expressão, tem um cagueta no meio da turma. Já ouviu isso ou não? Quem caguetou, linguarudo. E o rei disse assim, tem um desses aqui, porque como é que o cara lá sabe que eu vou invadir sem antes eu chegar lá? Tudo que eu planejo ele sabe, alguém está contando. E aí, um dos homens que andava com ele, que conhecia um pouco dessa realidade sobrenatural e sabia da vida de Eliseu, ele diz, não, é que tem um homem lá, um homem de Deus, que caminha tão íntimo de Deus, que até o que você pensa sozinho no seu quarto, Deus revela para ele. Então o senhor pode pensar o que o senhor quiser, planejar o que o senhor quiser, enquanto esse homem estiver vivo, ele vai saber e ele vai avisar o rei de Israel. Então ele tenta montar um acampamento para matá-lo. E é interessante que no dia que isso acontece, Eliseu está com o seu assessor para assuntos aleatórios, e o rapaz acorda de manhã para comprar pão na padaria e fazer o café para o seu senhor. Quando ele sai na porta, ele vê um monte de soldado com cavalo, com arma, prontos para matá-los. E aí diz, e agora, quem poderá me defender? E ele volta para Eliseu, e Eliseu calmamente diz, não tenha medo. Muito mais são aqueles que estão conosco do que estão com eles. E aí Eliseu faz uma breve oração e diz, Senhor,
Faça ele enxergar com os olhos que eu enxergo as coisas. Abre os olhos dele. O que me chamou a atenção? Com que olhos eu enxergo as coisas. Se eu sou uma pessoa medrosa, incrédula, ansiosa, e não tenho muita intimidade com Deus, eu olho com os olhos da impossibilidade, da falência, da tragédia. Com os olhos da desmotivação. Eu olho para o problema, eu olho para a situação e eu digo, é irremediável, o machado não é meu, é emprestado. Lascou, foi para o fundo do rio, não vou pegar. Eu olho para um exército ao meu redor e digo, agora já era, vou fazer a minha última oração, confessar meus últimos pecados e vou partir para a glória. É o olhar do falível, é o olhar da falência. E em quantas situações da nossa vida nós não nos deparamos com esse tipo de olhar? Isso não tem mais jeito. Isso é muito difícil de se resolver. Isso é quase impossível, ou até é impossível. Quantos de nós, consumidos por este olhar, ficamos angustiados, perdemos a fome, o sono, a paz, a alegria, porque os nossos olhos enxergam o natural. E está certo, nós enxergamos o natural. Agora, Eliseu nos ensina que existe um tipo de relacionamento com Deus que nos leva a enxergar além. Você enxerga o natural, mas você vai sobre o natural. Você tem uma visão mais ampliada da circunstância. E eu queria muito te desafiar nessa quarta da vitória, ainda que seja numa partícula muito pequena, porque eu acredito que todos nós estamos muito distantes de Eliseu, e não quero fazer nenhuma proposta absurda para você, não acredito nesse tipo de fé, mas quem sabe uma proposta atingível, de quem sabe quando você olhar para o seu machado, de repente tem machado no fundo da água aí para você ou não? Você tem machado no fundo do rio? Você tem um exército à sua frente, em uma situação ou outra? Eu quero te convidar a inspirar-se em Eliseu e dizer, Senhor, me ajuda a enxergar o que os meus olhos naturais não estão enxergando. Agora, qual é a receita que você precisa ter? E eu estou falando muito de enxergar, porque esses dias agora eu estou assim de adereço novo, né? Para quem estava aqui domingo, vai ouvir de novo. Então, eu estou que nem aqueles carros mais caros, estou com cada vez mais opcionais, né? Só não quero ter mais, tá certo? Mas a questão é a seguinte, qual é a lente que faz a gente enxergar o sobrenatural? Não é só um pedido, é um relacionamento. O segredo de Eliseu não estava em Eliseu. O segredo de Eliseu não é porque ele aprendeu uns truques, ou que ele tinha o dom de vidência, ele não era o vidente. O segredo de Eliseu é porque ele tinha um relacionamento. E o relacionamento que ele tinha com Deus fazia com que Deus revelasse para ele o que lhe era natural. Porque Deus tem prazer de revelar o natural dele para nós. Só que o natural de Deus para nós é o quê? O sobrenatural. É eu e você olharmos para uma situação e dizer assim, isso vai mudar. Isso vai ser diferente. Deus vai me trazer uma luz, uma porta, uma solução. Isto nos encoraja. Isto não nos acovarda diante dos nossos adversários. Enxergar com os olhos do sobrenatural é você poder olhar uma experiência como essa de um homem que estava muito longe do outro e Deus lhe revelava exatamente o que estava acontecendo sem nenhum artifício outro a não ser a intimidade. Quando eu acho que Deus revelou para Eliseu o que o rei da Síria estava planejando? Quando Eliseu estava andando na rua? Não acredito. Quando Eliseu estava almoçando? Não acredito. Eu acredito que Deus revelava quando Eliseu estava de joelhos na sua presença. E ali na intimidade, no relacionamento,
o sobrenatural acontecia. E aí, se você quer viver essa vida de vitória, e aí vem o desafio para eu fechar esta palavra, vá para o relacionamento. Quem sabe ali no seu quarto, como Jesus disse, fecha a tua porta, se ajoelha na beira da tua cama, sem ninguém, sem plateia. A única plateia são os anjos e o próprio Cristo. E ali, experimente o sobrenatural. Ali, experimente as lentes superlativas do Espírito Santo, que vão fazer você enxergar com os olhos que talvez hoje eu e você não enxerguemos. O Geazi, que era o auxiliar de Eliseu, não enxergava com os olhos dele. E quando Eliseu faz uma oração, ele descobriu uma outra dimensão de se enxergar o natural. E aí diz o texto, que quando Eliseu orou, no versículo 17, abra os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, e ele viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Ele viu o que o salmista sempre diz, no Salmo 91, que é um dos salmos que está aberto em muitas casas. Muita gente não lê a Bíblia, mas o Salmo 91 está aberto lá. E o Salmo 91 vai dizer assim, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Você crê? Eu creio. Você percebe que tudo que Eliseu pede, Deus faz? Deus, quero que o machado flutua, o machado flutua. Senhor, me dá uma revelação sobre o inimigo, Deus dá. Senhor, abre os olhos do meu servo, Deus abre. Senhor, agora fecha os olhos daqueles. Para um, Deus, ele pede para Deus abrir. Para outros, ele pede para Deus fechar. E aí eles ficam cegos. Ele não precisa matar, ele não precisa usar de violência. Ele deixa Deus usar as estratégias dele. E aí a vida dele foi preservada. E o rei, mais uma vez, de Israel, foi preservado por causa da intimidade de um homem de Deus. Porque havia um homem com intimidade com Deus naquele reino. Todo o reino foi preservado. Imagina um homem ou uma mulher dentro de casa com intimidade com Deus. Toda a família, toda a casa é preservada. Imagina um empregado, um colaborador de uma empresa, alguém que trabalha no departamento XYZ, com intimidade com Deus nesse tempo de crises. Eu creio, é preservado. Mas qual que é o nosso problema? A gente sempre quer pedir mais de Deus, quando o problema já aconteceu. E a intimidade com Deus nos abre portas para a gente entender muita coisa que não vai acontecer simplesmente porque Deus vai impedir antes. Muitos dissabores, muitas tristezas, muitas frustrações, muitas tragédias, muitos assaltos, muitas crises serão impedidas pela nossa intimidade com Deus. Então, com que olhos você vê? Com que olhos você tem enxergado as circunstâncias que estão diante de você? Palavra simples, curta, mas o meu desafio, e talvez seja a oração que eu faça, não, talvez não, a farei, a mesma oração de Eliseu. Senhor, se servir para você, você vai dizer amém. Vai servir para mim. Abra os olhos dele e dela, para que ele veja e para que ela veja o que eles não estão enxergando hoje. Amém? Amém. Que Deus assim nos abençoe na sua infinita graça e que os seus olhos sejam abertos.